Fala galera do terceiro ano, espero que vocês estejam bem e que estejam trabalhando. Este ano haverá Enem? Sim. Vocês vão fazer Enem? Sim. Vão fazer redação? Sim. E quando alguém disser para você assim, mas por que você está estudando tanto? Você nem sabe se vai ter Enem? Fala assim, ó, vai ter Enem? Sim. Sabe por quê, pessoal, eu estou dizendo isso? Porque essa incerteza que as pessoas tentam colocar na cabeça da gente faz com que nós percamos o foco. E vocês não podem perder o foco. E nós vamos começar a nossa aula corrigindo um exercício que eu deixei. Vou colocar o gabarito aqui para vocês. E alguns perderam prazo, lamento muito. Outros deram duro, vieram tirar dúvidas comigo, quebraram a cabeça. É assim que a gente cresce, é assim que a gente aprende. Então, eu vou diminuir a bolinha aqui, vocês já me conhecem. E vamos começar a nossa aula. A primeira introdução que eu deixei para vocês analisarem e verem quais eram as partes que ela continha e escreverem no caderno alguns para tentarem diminuir a letra e fazer a introdução caber em até 8 linhas, foi a introdução da Thaís, em que o tema era manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Essa introdução é uma introdução um pouco diferente do padrão de redação nota 1000, porque ela não problematiza de fato o tema. Ela faz nessa parte alaranjada inteira uma contextualização por meio de um fato. É o fato de que a tecnologia revolucionou a vida. Só que ela não aponta um problema logo aqui, como a maioria faz, que é colocar aqui, entretanto, essa tecnologia, ela não faz isso. Ela continua falando sobre o que essa tecnologia potencializou, que foi a massificação do consumo, e construir um banco de dados para poder oferecer esses produtos de acordo com o interesse dos usuários. Porque do que trata esse tema? Esse tema fala sobre como o nosso comportamento como usuário na internet pode ser manipulado, pode ser mudado, pode ser persuadido de acordo com os dados que já estão em um banco ali na internet, nos scripts. Então, por exemplo, você clicou em um celular que você viu uma promoção. Esse celular começa a aparecer para você todo dia, a todo momento, para que você seja induzido a comprá-lo. Então, às vezes você tem algo, você compra algo não porque você de fato queria, mas porque aquilo apareceu tanto para você que você foi induzido a desejar ter aquele produto. É sobre isso que fala o tema. Então, ela contextualiza o leitor, essas partes que eu grifei embaixo, são as partes em que ela retoma o tema, olha só, tecnologia, internet, uso da internet, banco de dados, controle de dados. Ela retoma o tema logo na introdução, por meio dessas palavras-chave, e depois ela vem o quê? Com a tese dela, dizendo que essa personalização, isso de mostrar o que você quer de acordo com o que você navega, torna-se muitas vezes o que? Algo tendencioso. E ela diz que isso está ligado a aspectos educacionais e econômicos. Então, o que ela faz aqui? Então, o que ela faz aqui? Contextualiza, coloca a tese e justifica com 2 aspectos. Por que ela colocou 2 aspectos? Falei para vocês já. Porque lá no segundo parágrafo, ela vai falar sobre um desses aspectos e no terceiro parágrafo sobre o outro aspecto. Na segunda introdução que nós vimos, nós já temos então um modelo de fato muito característico de redação nota 1000, em que há 4 partes. A primeira parte é de contextualização por meio de um recurso argumentativo. Uma informação, uma citação, um fato, um evento histórico. E ela colocou aqui os descobrimentos da terceira revolução industrial que expandiram os meios de comunicação e controle de dados. Ela já retomou o tema, viu? Falando sobre controle de dados. E aí ela problematiza. Entretanto, todavia, né, que é a mesma coisa que entretanto, todavia, mas, porém, as ferramentas foram utilizadas de forma inadequada durante a era Vargas, por exemplo.
E aí ela vem com a opinião dela, que com efeito, ou seja, realmente, essa má utilização contribui para a manipulação comportamental dos usuários, ou seja, novamente retoma o tema. E ela coloca que isso ocorre devido a duas coisas, essa manipulação. Por causa de falta de informação, olha aqui, ó, o argumento 1, falta de informação, e o argumento 2, eu não tenho coordenação motora, vocês já perceberam? O argumento 2, negligência governamental. Eu sei, portanto, como corretora, que no segundo parágrafo ela vai falar sobre falta de informação popular e no terceiro, negligência governamental. Então, esse é o gabarito, o modelo de introdução que eu ensinei para vocês, que é o mais seguro, é esse aqui mesmo, em que nós temos a contextualização, a problematização, a nossa tese, que é a nossa opinião, e 2 motivos pelos quais essa tese existe, 2 justificativas para que elas sejam explicadas de maneira mais detalhada nos 2 parágrafos seguintes. Bom, e agora nós vamos falar sobre 2 competências primordiais no Enem. São 2 competências as quais vocês precisam ter esclarecidas na cabecinha de vocês para que vocês não cometam erros grotescos. Então, vamos dar uma relembrada aqui nas competências? Na competência 1, sobre o que trata? Trata de gramática. Competência 1 é gramática, o uso da língua, né? O uso da escrita formal. A competência 2 vai tratar de 3 aspectos. Ela vai tratar de atendimento ao tema, atendimento ao gênero e uso de repertório sociocultural. Depois eu vou explicar melhor. A competência 3 vai tratar de como você seleciona, relaciona esses argumentos em defesa da sua tese, que é o que nós chamamos de coerência. A 4 trata de coesão, que é o uso de conectivos durante o seu texto. Conectivos, conjunções, que são termos que nós usamos para ligar os períodos, para ligar as nossas ideias. Além disso, na competência 4, nós vemos também a questão das repetições, tá? Então, se você repete muitas palavras no seu texto, você não usa sinônimos, é aqui que vai ser descontado o ponto do seu texto. E a competência 5, a temida proposta de intervenção, que possui 5 elementos, valendo 40 pontos para cada elemento. Bora ver melhor, então, como é que funciona a competência 2? Atendimento ao tema. O que é esse atendimento ao tema? O atendimento ao tema é quando você escreve exatamente sobre o que é proposto e você não foge ao que é proposto. Por exemplo, no Enem de 2015, o tema foi a persistência da violência contra a mulher. Muitos alunos fugiram ao tema porque falaram só sobre violência contra a mulher, mas não falaram sobre a persistência, não falaram por que essa violência continua acontecendo. Isso é fuga ao tema. A segunda parte, que é o atendimento ao tipo textual, é se você escreve, de fato, uma dissertação argumentativa e não uma crônica, e não um conto, e não, sei lá, um poema. Vai que tem algum doido e escreve um poema. Então, o texto dissertativo é aquele texto em que você precisa defender uma opinião com seus argumentos e comprová-los por meio de informações. Nessa segunda parte aqui, da competência 2, é isso que vai ser avaliado. E, por último, o repertório sociocultural. O que é o repertório sociocultural? São as informações que você traz de conhecimento de mundo para o seu texto. O que é o conhecimento de mundo? São as citações que você tem na sua cabeça, são os dados, são as pesquisas, são essas informações que você capta quando você lê, quando você assiste, quando você ouve, e as quais você não vai poder pesquisar lá na hora da sua prova, você tem de ter na sua cachola já guardado. Okay? Olha só o que eu tirei para vocês da cartilha do participante. A cartilha diz que as estratégias argumentativas, que também são chamadas de recursos argumentativos, que também é chamada de repertório sociocultural, que também é chamada de intertextualidade,
vários professores têm nomenclaturas específicas, não importa, o que você tem que saber é que isso são informações que você traz de fora para dentro do seu texto, são exemplos, dados estatísticos, pesquisas, fatos comprováveis, citações, pequenas narrativas, alusões históricas e comparações entre fatos e situações. Então, você tem de ter várias citações, vários dados, vários fatos, vários períodos históricos, para que na hora você possa encaixar um que esteja relacionado ao tema. Então, nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque no Enem, o seu recurso argumentativo precisa ter 3 características. Ele precisa ser legítimo, ter fonte, ele precisa ser relevante, estar relacionado ao tema, e ele precisa ser produtivo, estar intrinsecamente ligado ao seu texto, ao seu argumento, de maneira que se ele for retirado dali, ele vai fazer falta. Nós vamos ver um pouquinho mais disso adiante. Então, eu trouxe aqui um texto nota 1000 do Enem 2018, em que há, em todos os parágrafos praticamente, a menção de alguma citação de autoridade, para que vocês entendam que a redação nota 1000 possui, nos 3 primeiros parágrafos, intertextualidade, possui repertório sociocultural, possui recurso argumentativo, que são essas informações. Então, vamos lá? Eu marquei em verde o que é o repertório sociocultural aqui do André, lá de Minas Gerais, tá? Então, ele colocou: segundo Steve Jobs, um dos fundadores da empresa Apple, a tecnologia move o mundo. Então, ele já usou aí uma citação de autoridade do Steve Jobs, é uma citação indireta, você pode ver que não há aspas, a citação direta é a que tem aspas, a indireta é que você parafraseia, a que você escreve com as suas palavras o que o autor quis dizer, depois ele problematiza essa tecnologia, tá? Então, o que vocês precisam perceber é que já na introdução ele coloca uma citação de autoridade. No próximo parágrafo do texto dele, que é já o desenvolvimento 1, ele vem com uma outra citação, que é do Jean-Paul Sartre, um francês. Então, ele fala do Sartre para falar sobre liberdade. Ele traz, então, uma ideia do Sartre, uma citação dele, que é: o homem é condenado a ser livre. Veja que no terceiro parágrafo, novamente, ele vem com uma intertextualidade, usando agora uma ideia do Kant sobre o princípio da ética. Então, vocês precisam entender que nos 3 primeiros parágrafos do seu texto, é preciso que haja, então, intertextualidade. Vocês precisam ter informações. É importante destacar que essas informações devem ter fonte, serem legítimas. Então, você precisa colocar o autor do livro, você precisa colocar alguma informação que legitime esse seu argumento, tá? Você precisa que esse recurso seja relevante, esteja ligado ao tema, que ele tenha a ver com o tema. Tem gente que decora a citação, aí vai usar na redação, só decora uma citação. E essa citação não cabe para todos os temas, e a pessoa usa mesmo assim. Perde muito ponto, porque não é relevante ao tema. A sua citação, seu dado, o seu exemplo, a sua analogia, ela precisa ter ligação com o tema, ela precisa ter relevância. E ela precisa ser produtiva. Não adianta só jogar lá para falar que você sabe alguma coisa. Não. Você precisa ligá-la, relacioná-la ao seu argumento, de maneira que, se você tirar dali, faz falta. Um exemplo disso é esse desenvolvimento 2, em que o aluno fala sobre o princípio da ética, e depois ele retoma aqui, ó, de maneira análoga, a violação da privacidade vai de encontro à ética kantiana. Então, se ele tirar essa parte que está em verde, aqui, ó, depois, na hora que ele falar sobre ir de encontro à ética kantiana, ela vai fazer falta. Então, isso é ser um recurso legítimo, produtivo e relevante. Mostrando agora a unidade textual, ou seja, o texto completo, vocês vão notar que, em verde, a intertextualidade, ela está presente em todos os parágrafos, inclusive no último, quando ele fala aqui, como disse Steve Jobs, só que aqui no último parágrafo, ele não vem com uma citação nova. Ele retoma a citação do início.
Então, é o tipo que nós chamamos de texto-circuito, porque ele começa em um lugar, que é o Steve Jobs, ele desenvolve o texto e para novamente no Steve Jobs. Olha só, Steve Jobs no início, Steve Jobs no fim. A temida proposta de intervenção. A proposta de intervenção possui 5 elementos, que são a ação, que é o que será feito, o agente, que é quem fará, o efeito, que é a consequência dessa ação na sociedade, e o modo ou meio, que é como essa ação será realizada, mais o quinto elemento primordial, que é o detalhamento. Então, vamos ver se nós conseguimos encontrar aqui, analisarmos juntos essa finalização de texto. Eu coloquei o parágrafo inicial para vocês verem como o início de um texto está ligado ao fim dele. Essa menina começa o texto falando da mitologia grega e ela coloca já na introdução 2 aspectos a serem trabalhados. Que é a negligência governamental, e o 2, que é o preconceito da sociedade. Opa! E na finalização, nós vamos ver que ela retoma esses aspectos e essa citação. Então, vamos lá? Portanto, indubitavelmente, medidas são necessárias para resolver esse problema. Então, olha só. Aqui, ela faz uma chamada para a proposta de intervenção. Olha só. Medidas são necessárias para resolver esse problema. Todas as redações nota 1000 têm essa chamada. E aí, ela coloca o quê? Cabe ao Ministério da Educação, que é o nosso agente, é quem fará. Cabe ao Ministério da Educação criar um projeto. Esse criar um projeto é o nosso quê? A nossa ação, que é o que será feito. E em verde, nós temos o meio modo. Como é que esse projeto será desenvolvido? Ele será desenvolvido nas escolas, por meio de palestras, apresentações artísticas, atividades lúdicas sobre o cotidiano dos direitos dos surdos. E depois ela vem com o detalhamento. O detalhamento dessa menina é um pequeno comentário sobre essas ações, uma vez que ações culturais coletivas têm imenso poder transformador. Então, aqui eu já tenho o meu detalhamento. E, por fim, eu tenho a finalidade. A fim de que marca a finalidade. Então, procure colocar na sua finalização essa conjunção, a fim de ou com efeito de. Beleza? Para que assim o corretor consiga perceber que aquilo é a sua finalidade. Então, nós temos aqui uma proposta muito simples, com vocabulário que não é rebuscado, vocês entendem o que está escrito e de maneira completa. Eu trouxe aqui uma atividade em que vocês deverão grifar nas propostas de redação a seguir, nos slides a seguir, o agente, ação, meio, modo, efeito e detalhamento. Então, eu quero que vocês identifiquem nessas propostas que eu trouxe cada uma dessas coisas com essas cores que eu coloquei. Vocês vão pintar mesmo aí no PowerPoint, ou se você quiser passar para o caderno e pintar a lápis. Então, vocês vão fazer essa atividade e vão enviar até dia 18/4 para o meu e-mail, tá, galera? Não percam o prazo, como já aconteceu com alguns. Não deixem para me procurar de última hora, porque pode ser que eu não responda a tempo. Então, faça com antecedência. E bom trabalho para vocês, espero que dê tudo certo. No mais, continuamos aqui atendendo vocês via WhatsApp. Não deixem de tirar dúvidas, não fiquem com dúvidas. Um abraço e até a próxima!